bem-vinda ao DermaCast, o podcast que vê dermatologia em todas as áreas de sua vida. E hoje nós estamos com temas de arrepiar. Vamos falar de sexualidade, prazer feminino e beleza. Eu sou Marcela Araújo, dermatologista. E eu sou Lígia Pessoa de Melo, também médica dermatologista. E o tema do episódio de hoje é pele que arrepia, sexualidade é um aliado da beleza? E para falar desse assunto, trouxemos uma pessoa maravilhosa, uma amiga da gente querida, a médica ginecologista doutora Juliana Schettini, que trabalha ajudando mulheres a se reconectarem com sua autoconfiança íntima. Seja através da reposição hormonal, do rejuvenescimento íntimo ou do entendimento dos efeitos da sexualidade na saúde e no bem-estar. Ju, seja bem-vinda. Minha gente, muito obrigada pelo convite, né? Assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse assunto realmente é palpitante, a gente tem muita coisa para falar, né, sobre pele e sexualidade, que pode parecer para vocês que não tem muita relação, mas tem, né? Porque tudo começa na pele, no toque, Tá vendo? né? Nas terminações nervosas, nas zonas erógenas, né? Não sei se vocês sabem, mas zonas erógenas não são só na região genital, a gente tem zonas erógenas em vários locais do corpo, né? E a pele é justamente o local onde se tem muita questão do toque físico. Superfície. Né? Superfície, que para a mulher, não sei se você sabe, é dos principais estímulos da sexualidade é o toque físico. O homem, um dos principais estímulos para ele é o visual, pelo menos para começar. Mas a mulher não. O principal estímulo para o começo de uma sexualidade é o toque. Então, ter saber desse domínio do toque é extremamente importante para a parceria. Já estou curiosa de uma parte. Quais são essas outras zonas erógenas? Era isso que eu ia Atrás perguntar. da orelha. Peraí, então vamos fazer uma lista. Atrás do pescoço. Tem gente que tem fetiche, né? Tem aquela coisa no pé. Um cheiro no cangote. Na Que não obrigatoriamente é igual para todo mundo. Não cada é igual, um cada um vai tem ter a sua região onde você sente. erógena. Sim. Tem gente que Sabe gosta. que isso é curioso? Curiosamente, eu estava conversando com uma paciente ontem, um conhecido dela, teve um câncer de pênis, e usava uma prótese peniana e tudo, e a gente conversou sobre isso, sobre sentir prazer no mamilo, né, em Isso. outras áreas, na região Testicular, perineal, entendeu? Na mulher também, perianal, anal, algumas pessoas. As zonas erógenas são as mais diversas, né? Vai muito do que você sente quando você é manuseada, tocada naquela região, ou quando você mesmo se manipula, né? Então vai, assim, zonas erógenas é um mundo, é um universo, cada um vai descobrir a sua, o que gosta e o que não gosta. Cada um conhece Porque o seu, né? É muito cada se conhecer. Se conhecer. Que aí vem aquela história do se olhar e se tocar, que para muitas mulheres isso é um tabu. Né? A questão, muitas vezes as pacientes chegam no consultório e falam assim, olha, você tinha esse sinalzinho aqui, ou então essa manchinha, ou qualquer coisa. Aí ela, não sei, nunca olhei. Então, às vezes, você vê pessoas que passaram uma vida inteira, né? Mulheres que passaram a vida inteira, nunca tiveram a curiosidade, por exemplo, de pegar um espelhinho e de olhar, né? De saber como é que funciona o seu aparelho genital feminino, seu aparelho da sexualidade. Porque, veja, nós mulheres temos uma grande vantagem, minha gente, isso é uma vantagem enorme. Que nós temos um órgão só para a sexualidade, que é o clítoris. Né? O homem não. Só serve para isso, né? Só para essa finalidade, para ser ligado e desligado, ativado e desativado. Não é, não. É verdade. Tem lá 8.000 terminações Amiga, é nervosas. clítoris ou clitóris? Minha filha, clítoris, depende do autor, né? Os mais novos é clitóris, né? Que fica nessa, né? Clitóris, já tudo é aceito, né? A palavra grega, derivada do grego, e a gente aceita. Mas dando assim, prazer, a gente dando aceita prazer, o importante é a função. clitóris funcionando, tá tudo certo, né? Dando Não? prazer, a gente aceita tudo. Aceitamos tudo. Então, assim, na verdade, é um órgão que tem 8.000 terminações nervosas. O que tá para fora é só uma parte dele, né? Outra parte dele se estende pelos grandes lábios, né? Ali por trás, e que é para ser estimulado. Então, muitas pessoas nunca tocaram no clítoris. A parceria também nunca tocou, né? Às vezes é muito interessante, a paciente chega, doutora Ju, olha, eu tenho orgasmo com sexo oral, mas eu não tenho com a penetração. Porque o sexo oral, minha gente, ele pega o quê? Ele pega toda a região externa, toda a pele da vulva, ele pega
toda a região clitoriana. Ele pega ali o músculo, a mucosa, músculo não, quer dizer, era demais, né? A mucosa vaginal, pega a mucosa ali. Então, assim, dependendo do que esteja sendo estimulado, ela vai ter realmente muito mais prazer do que na penetração. A maioria das mulheres não tem orgasmo na penetração. Então, eu digo muito a elas assim, olha, quando você estiver tendo atividade sexual, estiver tendo penetração, procure estimular com seu dedo no clítoris. Você própria. Ela própria. A pessoa está penetrando e ela está no clítoris estimulando. Né? Existe aquela questão, tem um ponto G, tem um ponto Eu ia H, perguntar isso. tem um ponto I, J, K, L, M, N, O, P, Q, né? É linda, amiga? Pois é, eu enquanto não dissecarem anatomicamente este ponto, eu continuo achando que é meio lenda, entendeu? Explica pra gente, os nossos espectadores, eles são, é o público em geral, né? Então, assim, o que é essa história do ponto G? Esse mito uma ou não área mito? mais espessa na mucosa. Então, o clítoris, que a doutora Ju falou, é um órgão feminino, Isso. né? Que está proeminente entre os pequenos lábios, ali, lá em cima. Lá em cima, no encontro dos pequenos lábios. Você encontra ele lá em cima. Algumas pessoas têm ele um pouco mais proeminentes, outras têm um pouco menor. Isso varia muito. Sabe por que eu tô perguntando? Porque eu acho que tem mulher que nem sabe que isso existe. Não, tem várias. Olha Várias que nunca. E é muito interessante, porque às vezes eu chego assim: olha, vamos utilizar um vibrador para você saber o que é um orgasmo. Que às vezes a pessoa chega, teve orgasmo, nunca tive orgasmo. Então vamos usar um vibrador para você estimular, para você se conhecer, independente de parceria. Porque eu acho que é importante, né? E aí, não, doutora Ju, um vibrador. Eu vou comprar. Dona Ju, um vibrador. Eu digo, minha gente, então pega o chuveirinho do banheiro e bota o chuveirinho do banheiro, já que não quer comprar o vibrador. Bom, bota lá em cima para massagear, para estimular. Bom, já melhorou. É uma outra opção. Tem massageador de coluna. Pronto, você não quer comprar vibrador, você entra numa farmácia. Isso é ótimo, é a dica, viu? Olha, você entra na farmácia e compra o vibrador, aquele muscular, para tensão muscular. E você vai lá, liga na tomada, tchom, coloca ali em cima do clítoris e tá tudo certo. Ninguém vai saber que você tem vibrador, porque às vezes as pacientes ficam assim, não, mas eu tenho um filho em casa. E se meu filho pegar, meu filho só não, o cachorro também, né? Porque você... se você deixar, o cachorro sai com o seu vibrador por dentro de casa. o cachorro pegou meu aparelho. O meu pega tudo, minha gente, sapato. Se deixar lá qualquer coisa, ele carrega. Então, é aquela história. A gente tem que usar a nossa, eu digo assim, a nossa inteligência a nosso favor. Então, assim, o conhecimento a nosso favor. Então, se existe a informação de que o clítoris é importante, que ele deve ser estimulado, que a partir dele você tem um orgasmo, que você tem o prazer sexual, né? E o prazer sexual é uma coisa realmente prazerosa, porque se não fosse, ninguém fazia. É verdade? As pessoas têm atividade sexual porque têm prazer sexual, né? As pessoas transam porque tem prazer. Tem prazer. A recompensa é o prazer, né? Eu brinco muito, uma vez eu entrevistei um urologista. Por que as pessoas transam? Pois é, as pessoas transam em busca do prazer, né? Isso é um fato. Elas transam porque elas querem se relacionar umas com as outras, né? Elas transam porque elas têm umas compulsões, às vezes, por outras coisas e vira compulsão também sexual, doença. Elas transam porque anatomicamente, biologicamente, nós somos seres formados para isso. Então, veja, quando a menina vai chegando e um menino e a menina vão chegando na puberdade, os hormônios vão começando a funcionar e o seu cérebro começa a pensar em beijar na boca, querer dançar agarradinho e dormir junto. Isso já são eventos sexuais, porque sexualidade não é só penetração. Então, dançar juntinho, dormir agarradinho, querer beijar, querer sair, querer estar junto, isso são expressões da sexualidade. Perfeito. Né? São expressões da sexualidade. O povo acha que é só transar. Não, isso aí é uma parte até da pelos sexualidade. casais mais velhos mesmo, né? Eu conversei com a paciente essa semana que o marido dela é 20 anos mais velho que ela. E aí ela disse assim, algumas coisas não funcionam mais como antes. Mas ele não entende que às vezes eu queria só dormir agarradinha. Né? Então, é uma expressão da É uma expressão dita pela... Pois é uma forma de expressão da sexualidade. Então não precisa sempre você ter que ter a penetração. Agora, o homem é muito interessante. Por quê? Uma vez eu entrevistei um urologista no podcast da gente, aí eu disse assim, me diga uma coisa, se os homens, toda vez que tivessem atividade sexual, eles não tivessem orgasmo, será que eles transariam menos? Aí ele disse, menina, eu nunca pensei nisso. Porque isso pra gente... Às vezes a mulher transa e muitas vezes, às vezes ela não tem orgasmo, mas foi bom.
E ela tá satisfeita com aquela relação, Tá com tudo aquela bem. parceria. Tá tudo bem. Ela não teve orgasmo, mas naquele dia ela também tava afim de gozar, não. Ela tava afim do beijo, do sarro, Ela do não é abraço. disfuncional por Ela isso não é né, amiga? disfuncional por ela não ter tido orgasmo. Então você não entendeu? precisa ter orgasmo. Toda vez. relação, Toda não relação. precisa. Na verdade, existe ejaculação sem orgasmo e orgasmo sem ejaculação no Opa! homem também. Eu não sabia disso. Pois é, mas existe. E na mulher, existe a relação com e sem orgasmo. Porque às vezes você não tá afim mesmo, né? Você tá ali cansada, às vezes não tá preocupada se vai ter ou não vai ter orgasmo. Você tá afim mesmo do sarro, do beijo, do alisado, do esfregado e tá ok. Não precisa ter essa tirania de ter que ter orgasmo, toda a penetração, toda a atividade sexual. Não precisa dessa tirania, né? Eu acho que as coisas têm que ser espontâneas. Libertem-se, né? Libertem-se. Que é mais uma cobrança pra gente que é mulher. Né? Além de você ter que trabalhar, cuidar do menino, cuidar da casa, você ainda tem que transar e ter orgasmo em todas as relações sexuais. Pois é. Mas você também tem que estar afim para transar, né? Não, claro. Não, né? com certeza. Agora, o que é que Mas a você gente... não obrigatoriamente precisa Você ter tem que ter, como que eu posso dizer, a libido, o tesão, né? O desejo sexual. O desejo sexual. Na prática, o que é que a gente observa muito? Às vezes, as mulheres, com essa demanda que a gente tem, casa, marido, menino, trabalho, cuidar de si, estar bela, fazer, né? Todos Fazer os bioestimuladores, cartela de cores, cabelo, não sei o quê, lá. Às vezes, falta energia sexual. Porque você canalizou uma energia que era sexual para outra coisa. Então, muitas vezes, às vezes as pacientes chegam, doutora, eu estou sem vontade de ter relação. Eu digo, mas quando tira férias, tem vontade? Ah, não, quando a gente tira férias, transa que só, é muito bom, transa todo dia. Ah, é. Então, tá aí a sua resposta. Você está morta de cansada. Me conta sua história. Eu tive uma paciente que acordava 4h30 da manhã para 5 horas malhar, para 6 e pouca sair, porque tinha que deixar os meninos na escola, passava o dia todo, tinha loja no shopping, passava o dia todo rodando, a loja fechava às 10 horas da noite, ela chegava quase 11 em casa, vai querer transar, minha gente? Uma pessoa que acordou 4h30 da manhã e vai chegar em casa 10h30 da noite? Não vai, não tem desejo. Minha filha não tem Brad Pitt, Tom Brady, não tem... Nem testosterona. Não tem testosterona que dê conta, porque não é isso. Na verdade, essa pessoa está exausta. Olha, e pra gente é assim, eu entendo, me identifico. É. E pra eles? Por pois que é, às porque vezes eles querem mesmo Porque estando exaustos? muitas vezes, como é que funciona o homem? Ele está exausto, ele quer ter atividade sexual para relaxar. Entendi. Porque, na verdade, após o orgasmo, vem a fase de miotonia, que é de resolução, que é de relaxamento. Então, eles já entenderam isso muito antes de nós, então sacaram isso, né? E então, aí, a gente tem essa fase de relaxamento? Tem também, mas a gente tem um investimento, às vezes, que a pessoa está pensando em outra coisa, né? Está deitada na cama e ela está, diferente do marido, que está vendo o negocinho do futebol, né? O podcast do futebol que ele gosta, ou não sei o que. Você tá deitada na cama pensando que amanhã tem um menino, tem a casa, tem um marido, tem não sei o que tem que ir pro consultório tal hora, tem que... Entendeu? Entendi. Então, você tá na cama, mas você tá com a cabeça em outro lugar. O cara tá na cama, mas ele tá desparecendo a cabeça. Caramba. Ele tá ali vendo outras coisas que não tem nada a ver com o trabalho. Então, não só a testosterona, seria mais também essa... esse olhar diferente. Esse olhar diferente para a sexualidade. Essa mentalidade. Essa Então, mentalidade. eu digo muito assim, vá para a cama sem os problemas. É fácil, não é? Eu ia dizer agora. Não é fácil. Mas se você conseguir blindar, eu digo, bota um caderninho, anota ao lado tudo que tem que fazer no outro dia. Depois que você disser agora, eu vou ficar com meu marido, vai ficar com meu marido. Outra coisa, o que é que está acontecendo que eu percebo muito no dia a dia? O celular, infelizmente, ele reduziu a libido geral. Nunca se transou tão pouco na história da humanidade. Vocês estão pensando que o povo está transando loucamente? Tá, não. Até o pessoal mais jovem, né? Mais jovem. É que estão transando menos. Menos ainda. Por quê? Porque ficam na cama os dois, cada um com seu celular. Antigamente não existia o celular, a mão estava livre. O que estimula a mulher, principalmente, o toque. Vinha aquela mão por debaixo do lençol, por cima da cama, pega aqui, pega acolá, passa, enfia, né? Então a mulher já começa a se animar, que ela precisa do toque, né? Ela começa a falar, não, o cara tá ali, aí a coisa acontece. Porque não é simplesmente, vamos lá, tira a calcinha, transa. Não é. Não é mecânico, não é robô. Nem pra gente, nem pra eles. Nem pra gente, nem pra eles. Então, assim, não é. Então, na verdade, uma das coisas que eu oriento muito é parar o celular na hora de dormir. Tá na hora de deitar. O casal vai lá, cada um bota seu celular na cabeceira. Ah, mas a gente vai fazer o que agora? Conversar. Assistir filme, bater um papo, Mesmo qualquer que não coisa. transe. Mesmo que não transe. Porque estão E se só aí perdendo que essa dá. ligação, entendeu?
a ligação do casal, ela está sendo perdida. Ela está sendo esvaecida no ar, porque as pessoas não largam das redes sociais, né? E outra coisa que acontece muito, essa questão de rede social, é que, assim, outra coisa que às vezes acontece é o excesso de pornografia. Opa! Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar. Eu acho. Comenta, Ju. Veja, depois da pandemia, houve uma mudança na sexualidade de uma forma geral, global. O que foi que mudou? Sexo virtual, que passou-se a se fazer muito mais que antigamente não fazia. Facinho. Facinho. As pornografias foram descobertas por homens e por mulheres. As mulheres também estão consumindo pornografia, menos do que os homens mais consomem, né? E as parafilias, que são as pedofilias, os exibicionismos, essas coisas, aumentou o pós-pandemia. E com as redes sociais, porque agora você pode, por exemplo, voyeur, né, ficar vendo a pedofilia, aumentou muito com essa Aqueles história. grupos fechados. Essas tem quadrilhas internacionais de pedófilos, né, que tá aí a Polícia Federal o tempo todo atrás cascavilhando. Por quê? Porque com a internet esse conteúdo passou a chegar para todos, para o mundo todo. Existe a internet, o submundo da internet, né? Que a gente aqui não tem acesso, mas quem é o pedófilo tem acesso. Porque a pessoa que é doente, ela vai ver até que ela acha, né? Então, isso mudou. Então, por exemplo, o sexo virtual. O sexo virtual não pega doença. A pessoa estava confinada, ela num canto, outro no outro. Você pode ter múltiplos parceiros, sempre sem se expor a adoecer, né? Em alguns casos gratuitos e outros pagos, né? Assim, passou também a ter muito texting, que são aquelas mensagens de textos com temas ligados à sexualidade, que antigamente tinha pouco e agora passou a ter mais, né? E aí aumentou muito com a pandemia o texting. Foi mais que aumentou. A questão do adoecimento, porque muitas pessoas adoeceram psicologicamente na pandemia. Então, quem já tinha tendência a ter, vamos supor, uma compulsão, passou a ter mais. Alguns não tinham, mas passaram a ter depressão, passaram a ter ansiedade, passaram a ter outros distúrbios também, né? Então, as doenças o adoecimento, as doenças mentais aumentaram. Sem ser necessariamente relacionadas a distúrbio sexual. A distúrbio sexual, então também é outra coisa que aumentou. E aí, assim, quando você para ver, por exemplo, a questão da pornografia, ela tá aí. Se você pegar o celular, qualquer filho da gente, se a gente não bloquear e ele botar sexo anal, grupal, A2, A3, trisal, o que ele quiser botar, se ele botar, ele abre lá vídeo. Abre comunidades, abre podcast, abre canal no YouTube, enfim, tem. Isso acaba diminuindo o interesse. Porque ali já dá o prazer. Porque algumas pessoas consomem aquele prazer ali imediato, estimula a dopamina, vai lá, tem um orgasmo, e cada vez a pessoa passa a querer ter uma intensidade maior. Então, antes ela vinha 5 minutos de filme pornô, né? E aí já tinha orgasmo. Daqui a pouco é 10, 15, 20, vai aumentando a latência. De tanto você ver. Então, outro dia eu estava conversando. E isso daí, ao invés de aumentar o desejo. Diminui. Se você consumir demais, se você consumir excessivamente, diminui o desejo. O desejo. Eu achei que podia ser o contrário. Pode achar que mas pode. Mais. Tudo depende da dose. Entre como o veneno e o remédio, é a dose. Entre o veneno e o remédio, o que varia é a dose. Então, uma pornografia pode ser consumida. Pode. Você olhar um vídeo, lhe estimular, botar um filme, uma coisa, lhe estimular naquele momento, ok. Mas você não pode ficar dependente do vídeo, do filme, do coisa, para ter a sua atividade sexual. Porque aí já passou da fase de um consumo aleatório, de um consumo saudável, digamos assim, para uma coisa mais patológica, digamos assim, né? Adoecida. Como tem, por exemplo, o que foi que aconteceu muito, a questão de uso excessivo de estimulantes sexuais, como tadalafila, por exemplo, né? Aumentou muito também, pós-pandemia também, se viu, consumo excessivo dessas substâncias, principalmente por jovens. Adolescentes estão consumindo, porque querem pegar 2, 3, 4, 5. O que não pegou na pandemia quer pegar, parece que 24 horas, o que faltou lá atrás, que alguns não consumiram, estão querendo consumir. Então, os psiquiatras de adolescentes estão atendendo já alguns adolescentes
dependentes de estar lá fila e etc. para ter atividade sexual. Se não tomar, não consegue ter ereção. Isso seria pro tipo homem. Viagra. Viagra. Que é pro menino, pro homem, né? Pro homem. Pra mulher, tem algum desses... Não, para a mulher, o que é que se sabe realmente, assim, para desejo sexual hipoativo, que é a falta do libido, a falta do desejo. Quando ela tem a falta do desejo e você repõe a testosterona que está deficiente, não é uma pessoa com testosterona normal, não. Uma pessoa que tem redução de testosterona, você tem uma melhora, nível de evidência A, da sua sexualidade. Então, eu brinco muito. Minha gente, a gente não pode ter testosterona menos de 40. Uma testosterona muito baixa, né? O que é que a gente vê? Às vezes assim, a gente vê a pessoa com a testosterona muito baixa e sem libido. A gente repõe, a mulher voa. Mas muito Passa a baixa. ter sonho erótico, passa a ter desejo mais vezes, querer transar mais com o marido, e etc. Entendeu? Nem todo mundo você consegue, baixa que eu digo, abaixo de 20, para mim é baixo. Tá, que talvez não seja o valor normal do Que laboratório. não seja o valor normal do laboratório. Mas na prática clínica, o que a gente observa é que abaixo de 20 a gente considera baixo, embora isso não tenha publicado na literatura, qual é o menor valor na testosterona para a mulher? Não se sabe. Porque a mulher pode ter 5 e ter desejo, e pode ter 70 e não ter desejo. Porque a sexualidade não é só hormônio. Sim. Tem fatores outros. Então, se ela tem depressão, se ela tem ansiedade, se o marido ou a parceria dela é uma parceria legal, se a pessoa gosta daquela relação, se é um casamento falido, se tem traição, se não tem traição, se ela sabe, se não sabe, se tem algum filho com algum problema de saúde, né? Se os hormônios estão em dia, por exemplo, a menopausa, eu brinco, é a idade da Gaia. Porque as mulheres começam a não querer transar. Não tenho vontade, não tenho vontade. Doutora Ju, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu digo, vamos embora ajudar. Porque a gente tem duas coisas importantes na menopausa. Uma é o déficit hormonal. Porque o seu ovário entrou em falência, era o principal produtor de testosterona. E aí, algumas pessoas realmente, sem o estradiol, sem a testosterona, elas ficam sem vontade nenhuma. Você repõe, voa. A pessoa, graças a Deus, voltei tudo ao normal. Minha vida está ok. Isso é um fato. Quando a mulher antes já transava pouco, na menopausa, minha gente, vai piorar ainda mais. Porque ela já não queria ter muita vida sexual antes. Ela já era... Não queria muito, já não estava muito afim. Se tivesse, tinha. Se não tivesse, não tinha. Enfim, você acha que vai melhorar na menopausa? Não vai. Então, muitas vezes eu pergunto, e antes, como era? Porque elas vêm atrás do milagre, a pílula do milagre. Querem tomar até veneno para ter vida sexual. Mas aí, veja, não é só hormônio. Eu ia dizer agora que eu tenho muita paciente mais velha com muito desejo sexual. Exatamente. Muito. Tem vontade de ter relação. E às vezes a Paciente parceria... mais velha, com novas parcerias, como diz tu, querendo se cuidar para começar ter a vida sexual. Ter, Né? Outra coisa que interfere muito na sexualidade da mulher é a dor na atividade sexual e a baixa lubrificação. É um dos principais fatores de evitação sexual. Então, o que é que a gente faz? A gente trata a região íntima. A gente faz laser de CO2, faz drug delivery com ácido hialurônico. Isso na menopausa. Na menopausa. Na menopausa. Antes também. Antes também. A gente tava falando agora que doutora Ju é a dermato da pepeca. A dermato das pepecas. Porque, veja, minha gente, é uma questão de saúde pública. Isso é um problema gravíssimo. A gente tá falando. Não posso deixar o povo acabar seus relacionamentos por causa da pepeca que está disfuncional. A pepeca é disfuncional. Não existe. Esse episódio é março, né? Mês da mulher. A gente escolheu Ju por isso. Mas encaminhem pros seus parceiros. Eles precisam ouvir isso. Pra eles saberem, né? Diz, então, amiga. Não, mas era parte da lubrificação. É, né? vai, Então, Ju. você faz a lubrificação não só na menopausa. Não, Antes também pode ter... também. Tem pessoas com uso de anticoncepcional que lubrificam mal, o uso de DIU. Tem Mesmo pessoas estando estimulada. pós-parto, mesmo estando estimulada. Mesmo estando com vontade, né? Mesmo com vontade. Pós-parto, a gente pega muito durante a amamentação, reduz muito a lubrificação vaginal. Como é que a gente vai lubrificar esta pepeca, doutora Ju? Menina, tem tanta estratégia. Olha, tem os métodos químicos e físicos. Vamos começar pelos químicos. Os químicos, a gente tem os lubrificantes, que são à base de água, que não são o melhor. Por quê? Porque Não são o melhor. Porque Que são os mais famosos. São os mais famosos. Compra um lubrificante na farmácia. Porque eles secam. Então, se aquela atividade sexual durar muito, você vai ver, daqui a pouco você está assada. Ó a mímica. Você está assada, né? Do vai e vem. Você está assada, chega lá, esturricada. Não dá. Esses lubrificadores são tipo KY. Tipo um KY.
É. Não são os melhores, mas são os mais consumidos. São os mais utilizados. Acho que os Isso é mais uma coisa. antigos, Os né? mais É. antigos. Lembrei, paciente oncológica também, né? Eu lembro. Muito. Paciente oncológica, muito. Sim, Ju, vai. As dermatoses vulvar e o líquen. Sim. Eu tenho muita paciente, trato muita paciente com líquen, Sim. né? Porque elas também têm perda. Então, paciente tomando, fazendo tratamento oncológico, tomando tamoxifeno, várias coisas. Geralmente, os bloqueadores da aromatase são os que dão mais. Enfim, e aí vai. Aí, o que é que acontece? Fora o lubrificante, a gente tem um hidratante intravaginal, né? Eles formam como se fosse uma camada sobre a mucosa vaginal que retém a água. Do mesmo jeito que a gente usa hidratante para o rosto, a gente usa hidratante interno específico para a região vaginal. A gente tem vários no mercado. E isso seria diariamente, não só quando... Não, quando a vai gente ter- usa 2 vezes por semana ou na atividade sexual. Pode ser colocada na mulher ou na sua parceria, ou mulher ou homem. Pode ser botar direto, entendeu? Na hora da relação, eu prefiro o hidratante, passar para as pacientes o hidratante do que o lubrificante. Porque o hidratante não seca. Tá. Você pode botar, eu digo muito assim, minha gente, sexta-noite você bota o hidratante. Quem passa sábado e domingo hidratado, ele dura 72 horas. Então, é Perfeito. hidratante específico para Específico isso. pra né? região Para genital. prescrever o hidratante específico, doutora Ju. Na região genital. Então, isso é um hidratante. Os hormônios. Então, a gente tem estradiol, tem estriol, tem promestrieno. São substâncias que a gente usa na região íntima, que tem receptores na região genital. Eu peço para as pacientes usarem não só dentro, mas por fora da vulva também, para manter o trofismo da pele, né? Diminuir o ressecamento. Então, usa 2 vezes por semana também. No dia que usa, o hormônio não tem atividade sexual. Então, é uma outra estratégia química. Aí vamos para os métodos físicos. A gente tem o laser de CO2 e a radiofrequência não ablativa. Então, o laser de CO2, eu gosto de fazer o laser e fazer drug delivery com ácido hialurônico. Eu faço e aí a gente cobre a região genital e ela vai para casa com tratamento domiciliar para melhorar isso. O que é que o laser faz? Micropunturas, né? Perfurações que vão estimular colágeno, estimular elastina, porque a vagina da gente, ela é feita um fole da sanfona. Estica e vai, estica e vai. Com a menopausa, ela começa a enrijecer. Ela começa a diminuir essa capacidade de elastecer, né? Ela reduz os pregueamentos fisiológicos vaginais. A camada submucosa, onde tem os vasos, ela se torna atrófica. Então, se ela fica atrófica, a lubrificação vaginal é a transudação, é a saída de líquido do vaso que está na mucosa para a camada mucosa. Então, se a camada mucosa está atrófica, você não tem lubrificação, porque esses vasos vão ser todos atrofiados. Então, a gente usa laser, faz drug delivery também, e isso melhora muito. Isso é uma outra possibilidade. Igual a gente. É exatamente igual. Que a E gente faz mesma na coisa pele, que vocês né? fazem na pele, mesma né? coisa, microcanais. Microcanais. Para poder ter regeneração, neocolagênese, que é o colágeno novo. Colágeno novo. Tudo isso que vocês Igual. fazem na pele, a gente faz na região íntima. Tanto faz externamente como faz internamente. E se ela tiver perda urinária associada, a gente tem uma ponteira específica para incontinência urinária que a gente também pode utilizar para facilitar, melhorar essa questão da incontinência urinária. Então, é uma outra forma. E a radiofrequência é uma outra estratégia que também a gente usa, não ablativa, né? Ou seja, ela não tem esses furinhos. Então, a gente não pode fazer o drug como a gente faz com o laser de CO2, mas é uma outra possibilidade. Uma outra coisa que a gente faz também muito, que às vezes as pacientes se incomodam, é a flacidez do grande lábio, que às vezes doutora, eu tenho tanta vergonha, eu não estou me sentindo bem, porque eu estou achando murcha, estou achando flácido. Do mesmo jeito que as pacientes reclamam do rosto, hoje, com a história do nudes, passou-se as pessoas, algumas, a olharem. Principalmente, eu percebo, quando muda de parceria ou está solteira. Às vezes, as casadas menos. Mas quando muda de parceria ou está solteira, elas começam a se incomodar. Porque começou a envelhecer a vulva e aí elas não querem ficar com essa vulva envelhecida, como também não querem ficar com a pele do rosto envelhecida. E aí, a gente faz os bioestimuladores, os preenchedores, que dão uma vulva com aspecto maravilhoso. Super saudável, né? Então, assim, fica super bem. Eu digo, olha, tudo é uma questão de você olhar e investir naquilo que realmente está lhe incomodando. Não é verdade? É verdade. Então, eu digo, a gente não pode ficar tendo relação sem lubrificação, sentindo dor e se cortando. Às vezes, as pacientes chegam cortadas. Cortadas. Então, assim, fazendo fissura vaginal.
realmente é desconfortável. Muitas vezes levam a qualidade de vida. Não é só uma questão de estética íntima. Não, minha gente. Não é estética, é saúde, é função, é manter. A parte de função, de saúde mesmo, né? É saúde. É você ter a função. Por exemplo, uma paciente que tem líquen, por exemplo. Às vezes elas têm em vários locais, né? No corpo, não sei o quê. E tem na região íntima. A mulher morre de se coçar, morre de queimar, morre de sentir dor, faz estenose vaginal. Então, o clítoris às vezes colaba, ela não consegue estimular o clítoris, a gente abre, solta aquele clítoris, a gente usa cirurgicamente, entendeu? Para poder a pessoa voltar a ter prazer, porque às vezes não consegue. Então, não é uma questão de estética. Não é. É uma questão de saúde. É a pessoa realmente investir na região íntima, tentando resgatar a saúde. É investir na reposição hormonal para ter qualidade de vida. Envelhecer com qualidade. Manter libido, manter o desejo sexual, manter o tônus muscular, né? Diminuir a adiposidade abdominal. Energia. Minha gente, acho que cada 10 que senta lá no consultório, 5, 6 tem fadiga. Entendi. Minha gente, fadiga. Todo mundo, tô cansado. Todo mundo fadigado. Quem não diz que tá cansado. Não é verdade? É muita fadiga. E quando isso passa da pós-menopausa, é praticamente 100% fadiga. Ju, e essa história de ter vergonha de chegar? O quanto tempo essa paciente chega, né? A história dela para chegar até você e criar coragem para tratar desse assunto. Porque em dermato a gente tem a história a jornada do paciente, vamos dizer assim, né? Quanto tempo essa mulher sofre para chegar até você e ter coragem de falar desse assunto? Tu acha que isso melhorou, que não melhorou? Melhorou depois das redes sociais, depois que as pessoas começaram a falar mais, melhorou. Mas algumas pessoas ainda têm bloqueios. Porque tiveram uma educação muito restrita. Por exemplo, essa semana eu atendi uma jovem de 17 anos que ela sentou chorando na consulta, ela e a mãe. Aí olhei, ela estava chorando. Eu disse, foi que houve? Aí eu fiquei preocupada. Ela disse, não, eu estou muito nervosa com essa consulta. Eu disse, aconteceu alguma coisa? Eu pensei logo em abuso sexual, né? A primeira coisa que foi na minha cabeça foi abusada, tá vindo para uma orientação. Mas você tá chorando, exatamente. Qual é o problema da consulta? Eu não tô entendendo qual é o problema da consulta. Ela disse, a senhora vai me examinar, eu vou ter que tirar minha roupa, eu não sei o que lá. Então, veja. Eu disse, olha, a gente vai precisar. Aí pronto, aí eu parei a consulta para cuidar deste problema, que era o mais importante. É mais importante do que o preventivo, tração de mama, exame de qualquer coisa, a gente foi conversar sobre isso. Porque se foi o que eu conversei com ela, você vai ter que fazer terapia, vai ter que trabalhar isso. Por exemplo, ela não tira a roupa na frente de ninguém, na frente de uma amiga, ela não fica à vontade. Então, como é que essa pessoa vai ter um dia vida sexual? Entendeu? Eu disse, olha, a sexualidade, ela faz parte da sua vida. Você tem 17 anos, ela faz parte do conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, e um dia você vai ter sua vida sexual. Não sei se aos 20, aos 30, não importa. Mas você precisa tratar disso. Porque, veja, o que é que existe numa consulta médica? O que foi que você fantasiou que haveria numa consulta médica? Porque o que é que eu vou olhar para você? Aí eu expliquei a ela como era uma consulta, mostrei a ela o que é que a gente via, pererê, e ela se acalmou. Eu disse, vamos fazer o seguinte, hoje eu não vou lhe examinar. Hoje a gente vai se conhecer. Hoje a gente vai se conhecer. Você vai saber quem eu sou, como é que eu trabalho, qual é a finalidade, que vacinas você precisa, que exames você vai fazer. Na volta, se você estiver bem, eu vou lhe examinar. Se você não estiver bem, se você estiver angustiada, chorando, aperreada, eu não vou lhe examinar. Porque isso aqui não é tortura. Isso aqui não é sala de tortura. Né? E falando de um menino de 17 anos, né? Falando de menor de idade, que teve aquela história polêmica de uma atriz ter dado um vibrador para uma filha de 12 anos. Com que idade a gente conversa sobre sexualidade? Meninas e meninos, por favor. Nós somos mães de meninos. Eu recebi tanto direct questionamento aqui. Doutora Ju, inclusive eu fiz uma postagem sobre isso no meu Instagram, porque eu recebi tanto que eu resolvi gravar. O que é que acontece? Veja, aos 12 anos, o nosso corpo, tanto da mulher quanto do homem, ainda está em formação, né? Então, o sistema genital masculino, feminino, ele só vai estar pronto a partir dos 16 anos. Até lá, você ainda está em processo de mudança. O homem está engrossando a voz, está crescendo o testículo, está crescendo o pênis, aumentando o pelo pubiano. A menina está desenvolvendo a mama, está vendo o pelinho, vai começar a menstruar. Muitas crianças, aos 19 anos, aos 12 anos, desculpa, nem menstruaram.
Então não dá para você antecipar, não dá para você antecipar um problema, né? Assim, você criar um problema, porque não é nem antecipar um problema, é criar um problema. Porque, veja, a gente tem que ir para falar de sexo de acordo com a maturidade. Então, existe aquela menina de 13, super madura, que já sabe de tudo, e existe aquela de 13, mais inocente, que nunca perguntou nada a você. Nada. Nunca demonstrou curiosidade ainda. É uma criança tranquila, mas não está naquela fase de quero ter namoradinho, não sei o que. Não está nessa fase, né? Está naquela fase mais tranquila dela. Então, você não vai chegar para ela e dizer, minha filha, eu queria conversar com você agora sobre sexo. Não vai, porque a menina ainda nem menstruou, nem beijou na boca, nem pensou nisso. Depende da maturidade. Em geral, se você... doutora Ju, se eu tivesse que dar um vibrador, você grosseiramente daria com que idade? Acima de 15 anos, 16 anos. Porque já se formou, já deu tempo dos hormônios entrarem em ebulição, deu tempo de ela começar... Ao início de uma sexualidade, que é um beijo, um abraço, uma coisa, ela já está ali, embora eu estou dizendo isso, mas, por exemplo, eu já botei DIU em meninas de 13 anos. Já fiz parto de 12, de 11, entendeu? Claro. Então, mas isso é a exceção da exceção, isso não é a regra. Mas talvez uma menina que esteja falando sobre sexo e você queira falar... Tá tudo bem, tá você tudo dá bem. Um vibrador pra ela. Tá tudo bem. Ou seja, depende da maturidade. Da maturidade da criança. Eu tive uma mãe muito engraçada, que ela contou uma história que eu morri de rir. A menina com 9 anos virou pra ela, mãe, ela e o pai no carro. Mãe, o que é sexo? Aí um olhou pro outro assim, aí o pai, na hora, não sabia o que dizer. Minha filha, sexo é o seguinte, sexo masculino e sexo feminino. Aí ela ligou pra mim, Ju, aí você ouviu isso aonde? Não, na hora do recreio, lá na escola, os meninos falaram essa palavra sexo. Qual a idade da menina? 9. E aí eu fiquei sem saber o que era isso. Ela ouviu e ficou curiosa. Veja, não foi um despertar dela. Uhum. Ela ouviu aquilo ali. Mas aí o que é que o pai tem que fazer? Aí, veja só, ele vai responder. Ele respondeu aquilo, e ela ficou satisfeita com a resposta. Ficou, então pronto. Entendi. Se ela ficou satisfeita, você não vai dar uma aula de sexo. Mentira, não é? Não é mentira. Né? Então, assim, você não vai dar uma aula de sexo. Se ela ficou satisfeita, porque ela podia ter insistido. Mas e não sei o que, né? Porque realmente ela só escutou a palavra. Ela só escutou e perguntou. Ela foi inocente. inocente. Ela não estava pensando em sexo. Tá entendendo? Ela não estava nem passando pela cabeça dela o que era sexo. Mas... foi o que na hora o pai disse que foi. Eu olhei para um lado, para o outro, não sabia o que dissesse, mas não queria deixar ela no vácuo da resposta. Foi lúcido, foi inteligente. Foi uma resposta muito boa, inteligente, né? Eu acho que a gente não deve antecipar. Como eu acho que também não deve fazer, feito eu ouvi no consultório essa semana, de os pais pegarem o menino, 13 anos, levar para um prostíbulo para iniciar a vida sexual. Isso se fazia muito. Se fazia muito, né? Se fazia, ainda tem. Mas, assim, e levar, e aí essa paciente contou que a história dessa pessoa da família dela, o pai não só levou, como ficou assistindo. Ai, Maria. Então é uma violência muito grande. Isso é uma violência, minha gente. Você pegar um menino, levar para um prostíbulo e ficar olhando a intimidade. É um voyeur, né? Ele ainda tem problema. Porque ele quer assistir os outros tendo vida sexual. Então ele é um voyeur, ele tem uma parafilia. Nossa. Porque não é só... Minha gente, a pessoa vai levar, a pessoa ficar assistindo, a outra não tem vida sexual, né? Como também aumentou, o que é que aumentou muito? Que a gente está vendo também no consultório. Aumentou muito, por exemplo, abertamente falando sobre troca de casais, sobre swing. Aumentou. De paciente contar que faz, sim, que tem a prática. Que tu diz da eu vejo mais da pandemia para cá. Eu acho, na verdade, que sempre existiu, mas as pessoas não tinham coragem de falar. Pode ser. E aí, hoje elas conseguem, às vezes, trazer para isso. E é importante trazer para a gente ginecologista, porque muitas vezes eu tenho que tratar o casal. E aí eu trato ela, trato o marido, vamos supor que seja um marido, pode ser uma parceira, e a terceira pessoa não está sendo tratada. E às vezes mas tu fala tratar em como? Por exemplo, uma candidíase de repetição. Certo, uma questão de doença, mas tipo, porque alguém vai querer... Não. Veja, se eles querem fazer swing, trisal, né? Se está tudo em acordo, se não tem sofrimento de uma das partes, não existe inadequação sexual. Uhum. Eles estão adequados sexualmente, não existe sofrimento. Uhum. Por exemplo, se você tem uma paciente que tem vaginismo, não consegue ter penetração, tá
tá namorando com um menino que tem disfunção erétil, não consegue ter ereção, e eles estão felizes juntos, não é pra gente tratar. Uhum. Porque senão eu vou estar fazendo iatrogenia. Eles estão felizes daquele jeito. Isso. Você só tem uma disfunção sexual, algum problema na esfera da sexualidade quando existe sofrimento. Quando existe De uma das repetição. partes. Ou de um ou de ambos. Tá. Quando existe repetição, aquilo é permanente, persistente. Aí você tem que tratar. Porque senão você é médico, vai estar fazendo iatrogenia. Isso. Você tem que tratar. Você tem que tratar porque você Tem não que consegue. ser Tem que ser assim. assim. Não. Se ela não está vivendo bem, minha gente, tem casais assexuados. Existem pessoas, homens, mais mulheres do que homens, assexuados, não querem ter atividade sexual e não tem sofrimento, porque eles canalizaram a energia sexual deles para outras coisas, para esporte, para o trabalho, para o lazer, para viajar. E ok. Se não está infeliz, não é para eu chegar. A senhora tem que transar. A senhora tem que comprar um vibrador. A senhora tem que fazer. Não, eu não tenho que fazer isso. A senhora está feliz? Estou. Ok. Respeitar, acolher e respeitar, né? Que é o corpo do outro, minha Claro, gente. a vida do outro. A vida do outro, o corpo é do outro, né? Cada um Muito sabe bem. o que quer. É. Se Exatamente. quiser trocar, e Né, tá não. tudo bem. E tá tudo bem, quer trocar, tá tudo bem. Atriz, eu achei muito interessante, porque uma atriz agora, desse Big Brother que tá passando. Sem nada das atrizes. Eles mandaram pra mim no Instagram, uma paciente mandou ela dizendo que fazia troca de casal. Era No ela, Big Brother. no Big Brother. Ela, o namorado, era marido, sei lá, e outro jogador de futebol. E ela falou, doutora Ju, a senhora viu isso? Vi, ela disse abertamente, mas estavam os três felizes. Ok. Não havia sofrimento, era uma coisa consentida. Eles faziam consentido. Então, não tem sofrimento, não é para tratar como doença. Ah, é uma doença. Não, não existe É igual sofrimento. ao tratamento estético É da diferente pele, né? Você de não tem pedofilia. que- Pedofilia tá. é uma doença. Tá. Pedofilia E é pode ser- doença, e é porque crime, você né? é crime e você causa o mal ao outro. Uhum. Entendeu? Aí você está causando mal ao outro. Então, isso é um crime. Ah, eu tô feliz porque eu sou pedófilo. Não. Você não pode ser feliz sendo Não. pedófilo, porque você está fazendo um mal a uma criança, indefesa, né? Então, isso é crime previsto em lei. Não é verdade? Perfeito. Ótima nossa conversa, mas Menina, a gente não conseguiu nem fazer as perguntas que a Olha, gente planejou, Pois né? é, mas eu tava olhando, mas acontece que as perguntas foram contempladas, né? A gente falou de reposição hormonal, a gente falou de libido, né? A gente falou de zona erógena, da relação do sexo com a pele, né? Ju, só mais uma pergunta que a gente vai entrar numa fase finalizando o nosso podcast. Essa história da reposição hormonal em relação à pele mesmo, independente da pele, da região genital, o que é que as mulheres se queixam, que elas se queixam pra gente também? O que é que a gente pode beneficiar elas com relação à reposição Veja, hormonal? às vezes as pacientes chegam e a gente precisa fazer uma gestrinona, uma testosterona, um estradiol, depende de cada situação. De um modo geral, eu sempre digo assim, a testosterona pode piorar da acne, né, minha gente? Acne É, tem tô entendendo. dá uma acne, tá entendendo? Tô. E aí, queda de Entendeu? cabelo. E pode dar queda de cabelo, que depois você vai para a doutora Marcela, né, doutora Lígia, né, para pele, Você vai... ajeitarem você. Porque não se pode ter tudo nessa Não, vida. Você tem que escolher não. o que é que você tem Tudo de não ganho. terás. Tudo não terás. Então, veja, vamos supor que você repõe a testosterona. Pode dar acne? Pode. Mas ela pode, por exemplo, ir para o dermato e fazer um tratamento ou tópico ou com Roacutan, por exemplo, 2, 3 vezes por semana, que hoje eu vejo que vocês fazem, né? Para diminuir a oleosidade da pele, enfim. Então, tem estratégias. Pior é ficar sem o hormônio, eu acho a pior estratégia. Ah, mas tem alopécia. Mas também tem coisa para fazer para alopécia. Né? Eu acho pior você não ficar sem a testosterona. Então, eu acho que assim, a gente tem que andar na casadinha com a dermato. É. Eu mando muito, quem é sua dermato, tem dermato, vai marcar a dermato. E é verdade, e ela diz. Eu digo, diz. marque a sua E ela, dermato. tem paciente como esse, doutora Ju mandou eu voltar pra você resolver. É, Mas quando eu perguntei até coisa boa mesmo. É, A gente percebe melhora o tônus da pele. Pior das coisas, mas a gente vê que melhora a outra, né? Porque o que é que acontece? Uma das coisas que acontece muito com a pele, principalmente do rosto, é o derretimento com a menopausa. Isso. Minha gente, a paciente faz assim, a pele descola. É impressionante, o derretimento. E isso vocês conseguem reverter, vocês fazendo os tratamentos de vocês, tanto químicos quanto físicos, e a gente fazendo a reposição, isso a gente melhora absurdamente.
né? Então, isso é uma queixa muito comum, doutor. Outra coisa, ressecamento da pele. Isso. Muito ressecada. Então, a gente orienta hidratante, etc, né? A gente passa as vitaminas, pede para fazer uma consulta com o dermato para ver também vitamina para cabelo, para tudo, para unha, porque elas chegam referindo a unha quebradiça, demais, né? né? Menopausa. Muita unha quebradiça, minha gente, impressionante. Então, assim, a gente orienta a reposição vitamínica ou procurar o dermato para ver o todo, né, as outras questões que estão impactando. Maravilha. Então, vamos para Amiga, é o seguinte, diretas. A gente tem uma sessão que chama Fora da Caixinha. São perguntas que os nossos ouvintes, né, os nossos seguidores fazem na caixinha para trazer para aqui para o episódio. E aí a gente vai trazer essas perguntas até aqui agora e a doutora Ju vai responder para a gente, tá? Então, a primeira pergunta, que eu acho que a gente já contemplou, mas Ju pode ressaltar. Dizem que fazer sexo deixa a pele mais bonita. Isso é real ou mito? Isso é real. Ui! Isso é real, porque quando você está tendo atividade sexual, se você está sendo de bem com a sua sexualidade, sua pele fica melhor, você fica mais feliz, seu humor, não é só a pele não, minha gente, o Isso. humor da pessoa. Né? Você vê uma pessoa, às vezes, irritada, não sei o quê. SVV, síndrome da vagina vazia. Pode ir atrás, entendeu? O mau humor, a irritação, impaciente, né? Minha gente. 2, 3, Ainda bem que a gente não tem esse problema. Menino, a gente eu fico brincando, às vezes eu digo, botou esse, vai ver, já sei. Porque a pessoa tá irritada, tá impaciente, tá agoniada, a pele tá feia, tá... É verdade, melhora. Porque na hora que você tá feliz, minha filha, sua pele melhora. Melhora ou não melhora? Melhora. Pega uma paciente abusada, irritada, ranzinza, e pega uma paciente feliz e faz o mesmo tratamento para as duas. Vê quem tem a melhor resposta. Com certeza. A paciente feliz, minha aumenta gente. a circulação, tudo, melhora, tudo. diminui as citocinas inflamatórias. Total. Muito Entendeu? bem, Porque muito você bom. tá de boa. É muito pano para manga. Já pensei em outras perguntas aqui. Outra pergunta. Sempre tive a libido muito baixa e sinto que isso afeta minha autoestima. O que eu posso fazer para melhorar, doutora Ju? Veja, fantasias eróticas, né? Você começar a doutora, não tenho fantasia não. Não tem, mas vai ter que ter. Vamos procurar, começar a incrementar, pensar em coisas para ter fantasias eróticas. Brinquedos, né? O uso de vibradores pode ajudar. O uso de lubrificantes, gel e etc. Porque se sente úmida, molhada, tem aquela questão da textura. Exercícios, fisioterapia pode melhorar, né? Se for hormonal, reposição hormonal, e por aí vai. Então, agora, quem sempre teve uma libido ruim, se não investir para resgatar a libido, não vai melhorar sozinha, não. Não vai melhorar sozinha. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Com a idade só piora, né? Com a idade piora. A menopausa piora. Ju, sinto vergonha de falar sobre saúde íntima, até mesmo com o meu médico. Como vencer esse bloqueio? Veja, procurar, ou se ela não tem coragem de falar com o médico, ver se a questão é de gênero, porque pode tentar uma médica mulher. Também, às vezes, o bloqueio é porque é um homem, fica com vergonha de dizer. Tentar uma médica mulher. Se não conseguir, pode tentar uma terapia para conversar, né? Amigas ajudam, mas amiga não é profissional, né? Porque às vezes a amiga pode dar até uma orientação totalmente errada, equivocada para a pessoa. Então, eu digo, amiga é amiga, orientação sexual tem que ser de profissional. Então, marca uma ginecologista, vá conversar com ela, uma pessoa que tenha formação em sexualidade. Porque, às vezes, a gente vê infelizmente, alguns colegas, eles também têm uma visão meio restrita, digamos assim, engessada para a sexualidade. Alguns colegas, Então, inclusive ginecologistas, Ju tá falando. Ginecologistas. Né? Por exemplo, uma vez eu tive uma paciente que eu atendi, que ela tinha 15 anos e foi numa ginecologista dela para iniciar anticoncepcional, porque ela queria transar. Ela levou um sermão, um baile, literalmente, da ginecologista, e saiu sem a pílula. Então, ela, além de ter ela saído chorando, estressada, angustiada, porque levou um rela da ginecologista, ainda ficou com um risco de gravidez. Sim, na adolescência. Na adolescência, que é muito mais grave. Então, essa menina teria, ao contrário, tinha que ser acolhida, orientada para não pegar doença e como se proteger de gravidez. Exatamente. Ju, a última. Existem hábitos, além do sexo, que ajudam na saúde íntima e também na beleza, que a gente já viu que as duas coisas estão relacionadas. Além do sexo, que na saúde íntima, tem aquelas questões que a gente falou de laser, de radiofrequência, de lubrificante, de hormônios, de reposição hormonal. Tudo isso ajuda na sexualidade, na pele. Eu acho que informação também, né?
informa conteúdo aqui, minha gente. Divulguem esse podcast para suas De amigas. graça. Mandem para os seus parceiros, para suas, né? Para suas parcerias, porque é importante. Uhum. Sexualidade é uma coisa que a gente tem que falar com propriedade, né? Porque também é o seguinte, tem que ter cuidado com o que se ouve nas redes sociais, porque nem tudo que se ouve é o que verdadeiramente é o que está na ciência, digamos Exatamente. assim, né? E hoje é só o que tem, né? Tem Na nossa muita área, desinformação. Tem muita desinformação, minha gente. Impressionante. Maravilha, Agora Ju. vamos pro bate-bola. Vai. Agora é mais rápido. Certo. Perguntas Perguntas diretas. bate-bola. Diretas. Bate-bola. Diretas. Vamos ver. Se a saúde íntima tivesse um lema, qual seria? Se tivesse um lema, vamos ser felizes, né? Oi, gostei. Vamos ter prazer. Vamos ter prazer e Vamos, ser né? feliz. Qual o maior mito sobre sexualidade feminina que você gostaria de derrubar? Que toda mulher tem orgasmo na penetração. Isso é um mito. Mas agora eu quero voltar. Sai do bate-bola e fazer a pergunta. Bate-bola. Bate-bola, Passa ou agora volta. repassa? Mas se ela não tiver nunca, tá ok? Ela pode nunca ter, entendeu? Ela pode nunca ter, tá ok. Agora, se ela tiver tendo a atividade sexual, penetração, e ela estimular o clítoris, ela tiver, aí você tem a certeza que ela tem excitação, ela tem desejo, ela tem orgasmo, ela tem a resolução, ela tem toda a fisiologia sexual preservada. Entendi. Qual é o maior sinal de que uma mulher está conectada com sua própria autoestima? Com a sua própria autoestima, eu acho que a felicidade, né, estampada no rosto, eu acho que é a felicidade. Agora pode ser polêmica. Qual hábito simples pode transformar a relação de uma mulher com o próprio corpo? Se tocar. Uma coisa simples, barata, usa a sua própria mão e você vai lá na região clitoriana e você pode se tocar e se estimular. E para terminar, complete a frase. Autoconfiança começa Em se amar, se cuidar, né, e fazer aquilo que realmente lhe traga bem. Por que que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas investem e fazem coisas que no fundo estão se agredindo, né? Ou estão fazendo para agradar alguém. Para agradar o outro, não é para si. É porque o outro está preocupado com aquilo ali, entendeu? Então acho que é isso aí. Foi ótimo, né? Terminamos. Professora Ju, quase que a gente não acaba. A gente fez várias perguntas que a gente não fez. Ju, Mas tem foi que vir de ótimo. novo. Tem que voltar para falar, né? Mas... Vamos puxar nossas orelhas do tempo. Ju, então, muito obrigada, amiga. Eu aprendi demais. Eu tenho um foi monte de perguntas aqui que eu vou fazer nos bastidores. gente Na verdade, já eu vou me fez antes. consultar. Eu queria que você deixasse seus contatos, seu Instagram, seu TikTok, suas mídias, o contato consultório. Fica à vontade agora, esse espaço agora é seu. Minha gente, obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Adoro falar nesse assunto, né? Porque eu acho que ele é um divisor de água, às vezes, na vida de uma pessoa. Você pode levar uma informação e fazer uma diferença enorme na vida das pessoas. Né? Meu Instagram é doutora Juliana Schettini. Como é que se escreve Schettini? Esse Schettini é SCHETTINI. Meu consultório é lá no Rio Mar, né, onde eu atendo. O telefone de lá é 98180-6565. Eu tenho um Facebook também, doutora Juliana Schettini, do mesmo jeito. TikTok eu não tenho, porque eu não dou conta mais de rede social. Tem YouTube. Eu tenho YouTube. YouTube eu tenho meus podcasts, Doutora Ju Sem Filtro. Tem lá um bocado de coisa legal. Depois eu vou levar as meninas pra lá pra gravar também. Pra gravar também. Vai ter essa desenvoltura, amiga. Vai ter. Gente, aqui. Maravilhosas. Minhas amigas maravilhosas. Maravilhosa. E aí, a gente vai falar de pele na menopausa. Perfeito. Eita. Boa. Boa. Que essa pergunta assim, ó. É verdade. E tem A gente muita fala coisa, né? Legal. Que é um tema que a gente vai trazer pra cá também, porque muita gente. Muita pergunta. Minha gente, é muita gente interessada nesse assunto. Amiga, e tu? Então, vamos, ótimo. Meu Instagram, doutora Marcela Araújo Dermato, Marcela com 2 L's. E o meu é @Lígia Pessoa de Melo. E sigam o @Dermacast. Até a próxima.